Existe um momento em que tudo muda, quando o céu toca a terra e o comum se torna extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado, e naquele dia não foi apenas uma experiência, foi o começo de uma nova realidade. O medo deu lugar à coragem. O silêncio se transformou em voz. A fraqueza foi revestida de poder. O novo chegou. Vamos viver um novo poder que nos capacita a viver além de nós mesmos. Uma nova liberdade que quebra cadeias e restaura a alma. Uma nova atitude que transforma a fé em ação. Uma nova identidade firmada em quem somos em Deus. Uma nova família onde ninguém caminha sozinho. E um novo propósito que nos envia ao mundo com significado. Pentecostes não foi o fim de uma promessa, foi o início de uma missão. O Espírito Santo continua sendo derramado e o novo continua acontecendo. Prepare o seu coração, o velho ficou para trás, o novo chegou. Bom dia família! O novo chegou. Estamos nessa série de mensagens desde a Páscoa até o Pentecostes, são 50 dias e hoje é o último domingo antes de Pentecostes, é o domingo em que a igreja cristã celebra o domingo da Ascensão. Essa semana, mais especificamente quarta-feira, foi o dia da Ascensão, isso quer dizer que faltam exatamente 10 dias para o Pentecostes. Quando Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele esteve então na terra por 40 dias, apareceu aos discípulos, lembra, no caminho de Emaús, e depois de 40 dias houve a sua ascensão até o céu. Foi quando ele prometeu o envio do Espírito Santo, e 10 dias depois o Espírito Santo veio. Isso quer dizer que hoje nós estamos no domingo que celebra mais próximo a Ascensão, e nós estamos na reta final agora para o Pentecostes. Então eu já quero fazer essa convocação para você. Nessa semana de Pentecostes nós teremos terça-feira, para você que é mãe de oração, nós teremos já na capela a nossa sala de oração com as Déboras, as mães que oram, terça-feira, 2 horas da tarde. Nós teremos quarta-feira, a nossa quarta profética, onde nós estaremos nos consagrando para o grande Pentecostes. E nós teremos sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, até as 8 horas da noite do sábado, serão 24 horas de oração. Nós vamos começar uma vigília aqui no templo, às 8 horas da noite da sexta-feira, e vamos até meia-noite aqui no templo. E meia-noite a gente sai do templo e vai até a capela, e a partir da capela a gente vai fazer salas de oração. Serão turnos de oração. Por exemplo, eu acredito que o primeiro turno já é da equipe pastoral. Então a gente vai ter turnos de oração, depois as mulheres, homens, crianças, jovens e etc. Então serão 24 horas lá na capela se consagrando para que no domingo, às 8 horas da manhã, a gente tenha a inauguração oficial da nossa capela de oração com o nosso culto clássico às 8 horas da manhã. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Uau! Então nós estamos com muita expectativa, lembrando que a nossa visão é ganhar todas as pessoas para Jesus. Então nós vamos usar um culto clássico para poder ganhar pessoas para Jesus através de uma liturgia, através de uma tradição. Então é mais uma oportunidade que nós temos de ganhar mais pessoas para Jesus. E nessa série de mensagens a gente tem aprendido sobre o novo poder, liberdade, atitude, identidade. Semana passada, no Dia das Mães, nós tivemos 2 mães pregando aqui sobre família. A nossa pastora Emília, que está gestante, ela pregou uma poderosa palavra, e à noite a pastora Rafa Moura. Hoje então nós vamos para a penúltima mensagem, cujo tema é um novo propósito. Repita essa palavra: propósito. Mais uma vez, propósito. Nós precisamos entender a importância do propósito na nossa vida, porque uma das perguntas mais profundas do ser humano é: por que eu existo? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Afinal de contas, qual é a minha missão aqui na terra? Todos nós temos um propósito, e em algum momento da vida nós acabamos nos deparando com essa grande questão, que é mais do que ontológica ou filosófica.
ela é existencial. Por que eu estou aqui? Tantas pessoas vivem sem direção. Algumas pessoas vivem na filosofia, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente assim, se deixando levar pela vida. Ei, quem tem propósito não deixa a vida levar não, ele leva a vida sob a direção do Senhor. Nós precisamos parar de viver essas filosofias, e tem gente que vive assim. Eu sei que não tem ninguém aqui presente assim, talvez online na transmissão, mas tem gente que vive assim, ó, com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Talvez essa seja a sua filosofia de vida. O fato é que nós cristãos, nós temos propósitos, nós precisamos viver por esses propósitos, colocar um sentido na nossa vida. O pastor Rick Warren, ele que é escritor do best-seller Uma Vida com Propósito, ele disse: uma vida sem propósito é como um navio sem leme. Ele vai navegar sem propósito, mas na verdade ele não vai navegar, ele vai divagar, ele vai naufragar, ele vai se deixar levar. Propósito na vida é como um leme, propósito na vida é como uma direção, propósito na vida é você saber de onde você está e para onde você vai. Imagine você entrando em um avião para uma viagem. E o fato é que quando você entra nesse avião, a aeromoça diz: senhoras e senhores, sejam muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao voo JJ 7744, com destino a... Comissário, para onde é que esse avião está indo mesmo? Eu não faço a menor ideia. Então, gente, nós não sabemos para onde esse avião vai, mas nós vamos voar agora, nós vamos decolar. Qual é a sua impressão? Você entrou num avião que não sabe nem para onde vai. A aeromoça: então, esse lugar que a gente não sabe para onde vai, comissário, a gente tem combustível suficiente? Então, a gente não sabe para onde vai, eu não sei se a gente tem combustível suficiente. Então, gente, pode ser que no meio do caminho falte combustível e num caso de emergência, as máscaras literalmente cairão e todo mundo se prepare, porque o avião vai cair. O fato é que tem muita gente vivendo a vida assim. Tem muitas pessoas que estão vivendo sem propósito, sem destino, sem direção, não sabem para onde elas vão. E hoje eu quero trazer da parte do céu sobre sua vida um novo propósito para a sua história. Quem recebe essa palavra? Pai, em nome de Jesus, teu povo está aqui recebendo. Então eu te peço agora, pela tua misericórdia e graça, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. O novo propósito, em primeiro lugar, começa quando eu entendo que fui criado por Deus para algo específico. Você não é filho de chocadeira, você é filho do Altíssimo. Ele te fez com design incrível. Ainda que na sua opinião a orelha tenha ficado um pouquinho grande, ainda que na sua opinião falta um pouquinho de um teor capilar, ainda que na sua opinião haja uma protuberância estomacal do verbo bucho, mas ele te fez com um design incrível. Algumas coisas são consequências de uma falta de cuidado, venhamos e convenhamos. Deus, ele pensou em você, ele formou você. Acho lindo aquele louvor infantil, a cor da sua pele, os seus cabelos, ele desenhou. Cada detalhe foi um toque de amor. Então eu vejo Deus exatamente assim, sabe? Um grande artista desenhando com suas cores e traços, curvas e cores a cada um de nós. Nós precisamos parar de enxergar como se a gente fosse alguém perdido, alguém que não tem propósito, não tem chamado. Veja, o texto lido hoje pelo ministro Augusto diz assim, ó, Efésios 2:10, pois somos criação de Deus, Ele te criou. Uau! Sabe quando você entra, eu tive em um museu lá em Amsterdã, um museu de um grande artista, e ele pintou grandes obras, e era cada uma mais linda do que a outra, e aí nós chegamos em uma sala específica, onde ali tinha a sua maior de todas as obras, o Van Gogh, e todo mundo, aqui é uma obra do Van Gogh. E aí quando eu saí de lá, eu vi uma obra do Van Gogh. E aí quando eu cheguei na porta de saída do museu, eu disse, linda, linda, pelo amor de Deus, olha a obra de arte mais linda que eu já vi em toda a minha história. Ela disse, está onde? Eu disse, diante de mim, você
a obra de arte feita pelo Criador. Van Gogh pinta bem, mas o Criador pinta muito melhor. Claro que o cabelo está escovado, é só um detalhe. Pois somos criação de Deus. Olha a próxima palavra que o texto diz. Realizada em Cristo Jesus. Realizada em Cristo Jesus. Paulo começa trazendo uma verdade que muda completamente a nossa forma de enxergar a vida. Você não é um acidente. Pode ser que seus pais não tenham lhe planejado, mas o Senhor te planejou. Você não é acaso de um espermatozoide que saiu dos epidímios do pai e que chegou lá no útero da mãe. Não, foi Deus que te botou nesse cruzamento, nessa competição com bilhões de outros espermatozoides. E Ele disse, é você. Você vai chegar mais rápido, você vai chegar lá. Às vezes eu olho para minha filha, não quer se levantar da cama, uma preguiça. Eu digo, como é que tu chegou primeiro lá, hein? Mas o fato não foi ela, foi Deus que escolheu. E essa palavra aqui, ó, criação, carrega um significado muito profundo, gente. É algo assim, ó, Deus intencionalmente. Deus, Ele planejou cuidadosamente. A ideia é que Ele pensou na obra. Ele construiu com um propósito. Ele pensou em cada detalhe. Você não é genérico. Você é específico. Deus te criou. E Ele te criou e te deu uma direção. Segundo lugar, o novo propósito se revela quando eu entendo que eu fui salvo para fazer algo. Escute, Ele não só te criou, Ele te salvou. Naquela cruz ali, ó, Ele pagou um preço altíssimo, Ele derramou o seu sangue por você. E por que Ele fez isso? Ele fez isso para que você entenda que você agora, salvo por Cristo, você tem agora uma direção, uma missão. Você tem agora uma função. Então existe um propósito na sua vida. Existe uma missão. Existe algo que Deus deseja fazer através de você. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para impactar, para fazer a diferença. Aonde você estiver, na sala de aula, na clínica, no consultório, no escritório, aonde você estiver, Deus, Ele quer te usar. Então escute isso aqui. Se você é frentista de um posto de gasolina, Deus quer te usar ao abastecer os carros. Ele quer te fazer um instrumento de luz, abastecendo não só o carro, mas abastecendo a fé de muitas pessoas que estão sem propósito para viver. Aonde quer que você esteja, você é massoterapeuta, quando meter a mão na massa, lembre-se, você está impondo as mãos, Deus já está fazendo a obra e Ele quer te usar. Você é professor, gente, ó, eu faço até uma venha para o professor, ó. Para mim, ó, a profissão honradíssima, eu faço venha. No Japão só fazem venha para o imperador e para o professor. E eu faço também. Professor, nunca mais diga que você é um sofressor. Sofressor é o cão. Você é um mestre. Você tem uma excelência. Você tem uma graça de poder lecionar, ensinar, compartilhar, de poder dar direção. Então honre essa vocação que te transformou em uma linda profissão, e na sala de aula, seja alguém que entende o seu propósito. Isso muda completamente a perspectiva da vida. Você deixa de ser um espectador, e aí você passa a ser um participante. Veja, o texto nos diz lá no verso 10, veja, não é pela, eu vou repetir, é para, não é oriundo, não é de onde veio, mas é para onde vai. Todo mundo pegou isso? Acompanha aqui o texto. Para, Ele nos criou, para realizarmos de Cristo Jesus, para e não pela. Eu vou repetir, para fazermos boas obras. Escute, Ele não nos salvou pelas boas obras, ou seja, não é o que você faz que vai garantir sua salvação. Porque o que tem que ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Mas você foi salvo para uma ação.
Você não é salvo pela ação, mas você é salvo agora para se movimentar e para fazer algo. Então você não é salvo e cruza as pernas e agora espera Jesus voltar. Não, você foi salvo e a quem muito é dado, muito será cobrado. E agora Ele espera de você. O Espírito Santo foi colocado na sua vida e Ele quer te usar. Muitas pessoas entendem a salvação apenas como um livramento, como se Deus tivesse nos tirado de algo. Não, gente. Salvação é uma graça, é um resgate. Sabe para quê? Para nós agora sermos lançados em nome dEle. Então a gente precisa entender, nós não somos a religião em que a gente paga para ser salvo. Aqui não é sem caridade não há salvação. Há salvação, porque a salvação é em Jesus. Mas uma vez salvo, nós somos salvos para fazermos caridade, para fazermos o melhor. Não é à toa que nós temos aqui o Comunhão nas Ruas, atendendo pessoas em situação de rua, como nós fazemos ações belíssimas. Inclusive eu quero parabenizar a pastora Rafa Marques e toda a equipe do Comunhão nas Ruas, toda a equipe do Social, da Associação Beneficente Compaixão e de todas as iniciativas como nós temos lá em Marcos Moura, a Casa Comunhão. Gente, são tantas iniciativas sociais que nós temos nessa casa. E sabe por que nós temos pessoas que fazem o que fazem? Porque elas entenderam que já foram salvas e elas foram salvas para fazerem boas obras. Terceiro e último lugar, o novo propósito, ele se vive quando eu caminho naquilo que Deus já preparou. Escute, eu não vou inventar roda, eu não vou inventar uma sarna para me coçar, eu não vou querer meter a mão pelos pés, eu não vou criar algo novo para mim, não, é naquilo que Deus já fez, eu agora vou andar. Então veja, eu orei, Deus já me abençoou com uma varoa, e agora que Ele abençoou, eu não vou inventar roda, eu não vou fazer coisa errada, eu vou honrar o que Ele me abençoou, e agora eu vou para o próximo estágio, eu vou noivar, honrando o que Ele me deu, e agora que eu noivei, eu vou para o próximo estágio, eu vou casar, honrando o que Ele me deu, não defraudando, não quebrando tudo, não amaldiçoando, mas honrando. Então eu não vou inventar, Ele já fez, Ele já abençoou, Ele já ensinou na sua palavra, porque está tudo aqui, gente, não vai querer inventar moda não. Esses dias agora, uma mulher chegou para mim, bispo, que eu estou orando para saber se é ou não para me separar do meu marido. A Bíblia não diz que é para separar, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então a gente precisa ir para a palavra. Agora ela disse, ele me bateu, eu digo, agora muda toda a história, porque entre integridade física e na verdade a gente vai chamar a polícia. Porque esse cara vai ter que responder por isso. Então nós precisamos ir para a palavra e nós precisamos entender todo o contexto. Por quê? Porque ela disse, eu vim de uma igreja, lá eu apanhava meu marido e o pastor disse que se eu me separasse eu estava em pecado, eu quero saber agora. Eu digo agora, minha filha, eu não só lhe ajudo, como ainda dou uma camada de pau nesse caba. Que não seja gravada essa conversa. Mas o fato é que a gente precisa, vir para a palavra. Agora a gente precisa tomar muito cuidado de como a gente usa a palavra, para que a gente não use da palavra fora do contexto. O texto fora do texto vira pretexto para o que você quiser. Então nós precisamos saber aquilo que Deus já fez. O que foi que Ele já fez? Eu passei no concurso, mas eu acho que eu não vou não. Mas Deus já te deu a vitória, você orou por esse concurso. Pelo amor de Deus, o que é que está vendo? Meu sonho é engravidar e ter um filho. Mas essa peste não dorme nunca. Pelo amor de Deus, não diga isso. Não diga isso. Foi um presente de grego que você pediu a Deus, Deus te deu. Você não pediu, então agora dá glória a Deus. Antes mesmo de você entender, antes mesmo de você perceber, Deus já havia desenhado um caminho, um propósito, uma história. Eu gosto de entender isso. Gente, olha, eu sonhei tanto, com tanta coisa, mas Deus já tinha outras coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês, poucas pessoas sabem disso. Tem um casal aqui da igreja, Ivanilson e Rosângela, eles estão inclusive sentados bem ali. Eles estão conosco há muitos anos nessa jornada. Ivanilson faz aniversário perto do aniversário da igreja, também em novembro, e eles são uma família inteira, porque na verdade a família toda é generosa, é abençoadora e sempre esteve conosco em cada momento da nossa vida.
Houve momentos em que a gente estava nas montanhas e eles estavam celebrando com a gente, mas houve um momento que a gente estava no vale e eles foram lá no vale nos ajudar. Mas houve um momento aqui da nossa igreja em que nós recebemos uma palavra de crescimento e nós estávamos procurando terreno e a gente não achava terreno, a gente estava procurando e etc. E o casal, Ivanilson e Rosângela, eles têm 2 terrenos aqui no Bessa. Na verdade são 4, né? São 4 terrenos. Eles têm 4 terrenos aqui no Bessa. E vizinhos os 4 terrenos deles tem uma igreja pequena, mas é uma igreja lá do Betel brasileiro. E aí quando a gente estava com aquela palavra de crescimento, etc., eu fui conversar com o Ivanilson, com Rosângela, aperriei, Rosângela, converse com o Ivanilson, converse com Deus. E eu fui conversar com ele, disse, Ivanilson, você tem 4 terrenos, meu irmão, já tem uma igreja. Eu falei com um pastor da igreja e disse, vamos fazer jogo, a gente troca uma igreja na outra, e aí eu compro os 4 terrenos, então a gente sai de 2 terrenos para 5 terrenos, seriam 4 mais 1. E aí o pastor lá do Betel ficou animado da vida, pastor Rocha, eu disse, oxente, rapaz, isso é de Deus esse negócio e tal. E eu fui conversar com o Ivanilson, vamos conversar sobre esses 4 terrenos. Os 4 terrenos estão parados, gente, parados. Sabe o que Ivanilson me disse? Escuta isso aqui, gente, porque é nessa hora em que você tem que discernir quem é usado por Deus e quem é avarento. O avarento, ele tem uma história de avareza. Quem é usado por Deus tem uma história de generosidade. Nunca na Bíblia você vai ver lugar nenhum o diabo dizendo que é para você dar. O diabo não dá, ele mata, rouba e destrói. Toda vez que o verbo dar estiver na Bíblia, é coisa de Deus. E toda vez que você sentir no seu coração, eu preciso dar, nunca ache que é o diabo, porque o diabo não vai mandar você dar, o diabo não vai trabalhar com você uma estratégia celestial, nunca. Então quando ele disser dê. Um dia ele mandou dar minha moto, eu dei minha moto. Eu questionei, eu disse, não era de Deus, isso é coisa do diabo, eu não vou dar minha moto não, e tal. Quem já viu um negócio desse, dar uma moto Kawasaki Ninja, e não sei o que, aquela coisa. Eu disse, mas se for de Deus, me diga para quem eu tenho que dar. Deus disse a pessoa que eu tinha que dar a moto. Eu disse, não, isso não é de Deus não, essa pessoa não pisa nem na igreja. Então, se for de Deus, que essa pessoa venha para a igreja. Não ia para a igreja há anos. No meio do culto a pessoa, paizão, cheguei. Eu disse, sai daqui, peste, o que é que tu está fazendo aqui? Botei Deus à prova, Deus foi lá e a moto foi dada. Mas quando eu conversei com o Ivanilson, esse terreno não vai fazer nem cosquinha em você, homem. Sabe o que o Ivanilson me disse? Ivanilson disse, bispo, eu sempre estive com o senhor. Então escuta o que eu vou lhe dizer. Não dá para esses terrenos ser da nossa igreja. Sabe por quê? Porque é pouco. Eu lhe conheço. Deus tem mais. E lá não tem possibilidade de crescer, porque só tem os meus 4, tem mais nada, só tem um supermercado, caixa econômica, e acabou, a gente não vai mais poder crescer. E eu sei que o que Deus tem para a nossa igreja é algo maior, então eu não vou lhe vender, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou estar limitando o agir de Deus no seu ministério. Mas eu fiquei com a raiva. Digo, peste, não vai fazer nem cosca, tu podia abençoar logo. Só que foi que ele pensou, ele disse, inclusive nos que Deus vai mostrar para o senhor, eu quero ser o primeiro a contribuir. Ainda disse isso. Sabe o que aconteceu? Compramos 3, mais 2, mais 2, mais 1, mais outro, já vamos em 10 terrenos. Ivanilson, Rosângela, obrigado, porque nem sempre o sim é da parte de Deus. E muitas vezes Deus usa o não generoso para nos ensinar que Ele tem algo muito maior. Eu já contei esse testemunho diversas vezes para diversos pastores. Ouça as pessoas que são de Deus e elas vão te mostrar a direção que você deve caminhar. Como eu gosto de ouvir pessoas de Deus, que são pessoas que vão sempre nos ajudar nesse fluxo do propósito. Veja o que é que o texto termina dizendo. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ivanilson já sabia o que Deus estava preparando. Eu é que estava limitado na visão, porque sair de 2 para 5 já era um crescimento mais do dobro, mas o que ele estava vendo é que Deus tinha muito mais. A gente não saiu de 2 para 5, a gente saiu de 2 para 10. Talvez você esteja dando cabeçada porque você está querendo a todo custo que Deus faça algo que Ele está tentando te dizer, meu filho, eu não vou fazer, porque é pouco, eu tenho mais.
Eu tenho mais, é sobre os planos dele, é o que ele já tem para você. E hoje, quando eu entrei naquela capela de oração hoje, os intercessores estavam lá, havia uma presença, gente, era uma presença, que eu não sei explicar, chuva, uma presença, assim, havia uma presença. Cris, ela chegou e disse, gente, eu não sei explicar, mas tem uma presença diferente nesse lugar. Ela leu o texto bíblico lá, do Pentecostes, da presença de Deus naquele lugar. Ela estava falando ali, na palavra, o que eu estava sentindo no meu coração aqui, gente. Era uma coisa muito forte, e quando eu estava ali, eu disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor já tinha preparado esses planos. Nós estamos sonhando com essa capela há 2 anos atrás. O lançamento do meu primeiro livro, que trouxe um lucro de R$32 mil, foi todo direcionado para essa capela, que só agora foi usado para a gente poder construir. Mas por que nós paramos? Porque Deus deu a direção e disse, joga a rede do outro lado. E a gente comprou esse terreno e precisou passar 10 meses pagando o terreno, mas quando a gente terminou, a gente entrou na capela e eu creio, Deus no seu tempo, Ele já tem tudo preparado para nós. E agora a gente está inaugurando a capela com mais um terreno, com escola para ser construída, com avanço, com crescimento, porque Deus é fiel. Nós vamos começar domingo que vem o nosso 3º culto, às 8 horas, e eu já estou profetizando que vai ter o 4º culto, que vai ser às 16 horas, vamos ter 2 cultos clássicos, em nome de Jesus. Ele já preparou, quem crê diga amém. Não significa que tudo será fácil, mas significa que tudo terá um propósito, e viver com um propósito transforma até os desafios em algo significativo. Eu quero concluir essa mensagem trazendo para vocês mais uma citação do pastor Rick Warren. Ele disse, você não foi criado para viver uma vida comum, mas para cumprir um propósito eterno. Desculpa se você queria continuar nessa vida medíocre, hoje o Senhor te diz, está na hora de sair dessa mediocridade, porque eu tenho algo extraordinário, eu tenho algo eterno, eu tenho algo maior para a sua vida. Isso muda completamente a forma como nós enxergamos a vida, porque o maior desperdício não é fracassar, mas é viver sem propósito. É possível você viver ocupado, mas não direcionado. É possível você produzir muito, mas não cumprir nada que é eterno. É possível você ficar muito rico, mas não prosperar aos olhos de Deus. É possível existir sem realmente viver aquilo para o qual Deus te chamou. E Efésios 2:10 nos lembra de algo poderoso. Deus não apenas te criou, Ele já preparou um caminho para você. A sua vida não é um improviso, seu futuro não é aleatório. Existe um propósito, existe uma direção, existe algo que Deus deseja fazer através de você. Mas esse propósito, ele não se vive automaticamente. Ele precisa ser assumido, buscado, ele precisa ser obedecido.